é, fazer uma videoaula usando uma metodologia aqui, um programinha bem legal. Eu não tenho muita prática com essas metodologias, né, de vídeo, mas é necessário nesse momento. Então eu vou produzir, enviar esse vídeo agora e a gente vai falar um pouco sobre o texto. Nós vimos já nas aulas, ainda durante nossos encontros, o processo de comunicação. Conversamos um pouco sobre os elementos da comunicação, feedback, né? Inclusive, na volta a gente precisa fazer uma retomada sobre as características do feedback. Mas aí hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar e falar um pouco sobre o texto, falando um pouco sobre a comunicação escrita, tá? Eu espero que fique bom, que dê para vocês entenderem, já que eu gosto muito de interagir, mas no vídeo não tem muito essa possibilidade, né? Antes de começar também, espero que todos estejam bem, se cuidando. Eu estou bem, tive um pouquinho aí com uma gripe, mas passou, tá? Então vamos lá, começar falando sobre o texto. Bem, nós empregamos os signos da nossa língua, né? E para empregar os signos, para escrever, nós precisamos compreender as regras gramaticais. Nós devemos entender que a nossa língua, ou qualquer idioma, é como um jogo, né? A gente conversou até sobre isso em sala e eu coloquei que é como um jogo. Se você não conhece as regras, então você não fica bem mais difícil ganhar, né? Então, para escrever, nós temos que conhecer a nossa língua para que nós possamos fazer um bom texto, né? Nós sabemos que, por exemplo, qualquer falante já com suas experiências já sabe que a língua, o idioma não aceita falar uma cachorro, né? Que a sequência uma cachorro vai contrariar as regras da concordância da língua portuguesa. Então, sempre as crianças, quando vão aprendendo, elas já sabem e aí já começam a entender que é um cachorro, uma cachorra, uma cadela, né? Sempre o artigo feminino vai concordar com o substantivo feminino. O artigo, na verdade, ele vai determinar o gênero de alguns substantivos, como estudante, né? Um estudante, o estudante, a estudante. Então, já é o quê? Quando eu tenho essa compreensão, eu já estou tendo conhecimento da minha língua, né? E isso ocorre muito cedo com a gente. Aí nós podemos ver que para conhecer essas regras, nós temos que saber alguns conceitos. Por exemplo, o signo. O signo ele é composto do significado mais o significante, né? E o que é o significado? Ele é o conteúdo, né? A parte abstrata, o que eu compreendo daquela palavra. E o significante, ele já é o concreto. Enquanto um é abstrato, o outro é concreto. São as letras, fonemas, né? Quando eu escrevo. Por exemplo, a palavra casa, C-A-S-A. O C, o A, o S, o A, que formam, né? Que formam a palavra casa, eles são chamados de significante. O significado é o que eu compreendo como casa. Casa tem um conceito muito diferente para as pessoas. Para uns pode ser um apartamento, para outros pode ser uma tapera, para outros pode ser uma oca. Então depende muito de cada um. Isso é o significado, né? O que eu compreendo de casa.
Então, quando eu tenho o significado mais o significante, eu formo o conceito de signo. E língua? Língua é um conjunto de sinais baseado em palavras que obedecem às regras gramaticais, né? Então, língua é o conjunto de sinais. Nós temos o nosso alfabeto, conjunto de sinais formado por vários elementos que formam a nossa língua, o nosso idioma. Tem também o signo, né, que é o elemento representativo que possui duas partes, o significado e o significante, que eu acabei de falar o que é. E então nós vamos ter a fala. A fala, ela é diferente da língua, porque a língua ela é coletiva, ela é de todos, né? Nós não podemos mudar o nosso idioma, mas a fala ela é individual e ela tem a possibilidade de desenvolver a liberdade de expressão. É por isso que nós vamos ter aí a variação linguística, porque a fala, algumas pessoas fazem, por exemplo, falam puxando muito R, puxando muito S, e aí nós podemos perceber que, como diz, o amazonense puxa o S, ou lá pro Rio Grande do Sul, São Paulo, né, tem essa variação. Então a fala é individual, tá? E ela depende de vários setores para fazer com que elas sofram alterações. Qual é a importância da comunicação oral escrita no mundo atual? É uma pergunta fácil de responder, né, gente? Porque sempre foi e sempre será importante. A comunicação oral e escrita, a comunicação em si é responsável pela nossa história, pelo nosso desenvolvimento, né? Então, desde muito, a gente precisou se comunicar antes sem a escrita, mas a oralidade ela sempre aconteceu, e aí tem toda uma história da linguagem escrita, né? Mas ela sempre foi importante. Nos dias atuais, nesses dias, mais ainda, porque nós vivemos num mundo muito competitivo, né? O desenvolvimento ele trouxe muitas coisas bem legais para a gente, mas em contrapartida ele exige que o ser humano ele consiga se expressar. E aí, nesse caso, expressão é tudo. E como é que eu vou expressar meus sentimentos, minhas ideias, minhas verdades para outras pessoas? É através da comunicação. Então, é importante? Claro, sempre foi e sempre será, né? E aí, para eu me comunicar, uma das formas da comunicação hoje, já que ela é tão importante, além da fala, nós temos a escrita. Nós vimos que fala e escrita são bem diferentes, né? Uma é rápida, instantânea, que é a fala. A outra pode ser muito mais pensada, planejada, né? É mais demorada, exige também mais atenção. Então, escrever hoje é uma tarefa difícil. O que eu devo fazer? Como eu faço para escrever bem? Uma das formas de transmitir nosso conhecimento hoje é através da nossa escrita, né? As pessoas antigas deixaram seus conhecimentos porque deixaram por escrito. Por isso, hoje nós temos acesso a uma gama de livros, né? E essas pessoas viveram há muito tempo e nem por isso nós conhecemos nossa história, a história do homem, a história da humanidade, porque alguém escreveu e hoje nós temos essa facilidade, né? Esse acesso. Então, para escrever bem, nós vamos ver algumas dicas, tá? A primeira coisa que nós devemos fazer é o esqueleto do texto. Vocês lembram que nós analisamos o livro do Boaventura, Como Organizar Ideias,
E lá, uma das metodologias que eles fala que o escritor deve usar para organizar ideias é o plano, né? Então, esse planejamento, ele é essencial para escrever. Então, quando eu pretendo escrever um texto, eu vou tentar logo de imediato planejar e saber o número de palavras, qual é o tipo de texto que se trata, né? O tema do meu texto, o estilo, a pesquisa que vou fazer, data limite. Um texto, apesar de não ser como a fala, né? Ser mais demorado, ser planejado, mas ele precisa ser acabado, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um artigo. Aí esse artigo ele tem quantas laudas, né? O resumo do meu artigo ele tem uma quantidade de caracteres, de palavras. E qual é essa quantidade? Qual é o tema que eu vou falar, né? Sobre o que eu vou falar? O estilo, claro, se é um artigo, se é científico, vai ser formal, né? Mas se for um texto bem espontâneo, de repente até tem muitos livros que usam uma linguagem bem coloquial, para chamar até a atenção do autor, né? Então tem muitos textos que usam a linguagem coloquial, mas de uma forma criativa, tá bom? Que pesquisa eu vou fazer para eu ter conhecimento do texto? Aí eu vou começar esse artigo tal dia, quanto tempo eu tenho para terminar, então eu tenho que ficar atenta a essas coisas. E uma outra dica, gente, é o hábito de escrever. Escrever é engraçado, sim. Escrever hoje, eu digo que eu acho que eu já falei isso para vocês em sala, mas escrever para alguns parece muito mais difícil do que falar. E assim, o que eu acho engraçado é que nós, com um aninho, nós aprendemos a falar. 1 ano, 2 anos, nós começamos, o ser humano começa a pronunciar suas primeiras palavrinhas, né? Mamãe, papai, água. E isso é nato, né? Aprendemos a falar ouvindo alguém falar. Então, essa fala ela vai se desenvolvendo com o tempo, né? Quando uma criança pronuncia uma palavra errada, quando ela começa a ouvir a pronúncia correta da palavra, ela vai aprender a pronunciar corretamente. E o texto escrito? Por que eu começo a aprender a escrever tão depois? Geralmente, com 5 anos, uma criança começa a ter acesso aos seus primeiros traços escritos, né? A começar a iniciar. E por quê? Porque é mais difícil. Porque primeiro eu preciso conhecer, né? Depois de falar, eu vou aprender os signos, eu vou aprender as regras dessa língua. E aí eu começo a colocar isso em prática, né? E é uma pena que hoje as pessoas já não praticam a escrita, já não têm assim o hábito de escrever. E aí isso é ruim, porque quando você tem a necessidade de escrever um texto, a gente vê o desespero de alguns alunos. Eu não consigo, eu não sei como começar, eu não sei o que falar, eu tenho tanta coisa, mas eu não sei colocar isso num papel. Isso é falta de hábito, né? Então é importante que todo dia, ou que você crie um hábito, tire e coloque na agenda um momento para escrever. Comece escrevendo de um jeito, não é que na primeira tentativa eu vou fazer um belo texto, mas se eu criar um hábito, né, logo eu vou estar produzindo melhor. E claro que atrelado à leitura, né, porque para escrever eu preciso pesquisar, eu preciso ler para escrever melhor. Aí nós temos que entender uma coisa. Esse hábito da escrita,
ele deve ser praticado. Por quê? Porque nós não podemos cair, né, no erro de falar como se escreve, de escrever como se fala, desculpa. Por quê? Porque eu falo muitas das vezes muito rápido, nós usamos muito pronome como a gente, e na fala nem sempre dá para ser tão formal, e alguns textos precisam dessa formalidade. Então não se fala como se escreve. Eu trago aqui nesse slide esse texto para vocês verem que o Jô Soares ele fez essa crítica, né? Saiu na revista Veja, e ele trouxe o texto desse português. E ele disse assim: português é fácil de aprender porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala. Pois é, português é muito fácil de aprender porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como em inglês, até dá vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Em português não, é só prestar atenção. O alemão, por exemplo, que coisa mais doida, não sabe, não bate nada com nada. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Quem souber falar sabe escrever. Tão difícil, né, até de fazer a leitura de um texto desse, porque é um texto que está reproduzindo, né, a fala de alguém. E aí o comentário do Jô Soares foi feito na revista Veja, ele acabou brincando com a diferença entre o português falado e o escrito, né? Em todas as línguas, as pessoas falam de um jeito e escrevem de outro. E é verdade, nós falamos, se você gravar a sua fala e depois for escrever, você vai dizer, meu Deus, por que eu falei isso, né? Então a língua escrita ela é mais exigente do que a língua falada. E é por isso que na produção de texto nós precisamos ter esse cuidado. A escrita ela não reflete a fala individual de ninguém, de nenhum grupo, né? Enquanto a fala individual ela tem essa vejam que no Brasil essa variação linguística tão grande, a escrita não. A escrita ela precisa das suas regras, ela é igual para todo falante, para todo mundo que vai usar o idioma. Na hora de escrever, as regras são as mesma regra para mim, para os mineiros, para os paulistas, para os cariocas, para os amazonenses, boavistenses. Então a regra da escrita é a mesma. E aí por isso que a escrita e a fala elas são diferentes nesse sentido. Uma outra maneira de ler é a filosófica, né? Nós sabemos que para escrever é preciso ler. E ler filosoficamente é ler para pensar, não um pensar qualquer no exercício mental. Filosofar é um pensar responsável em busca de tudo aquilo que nos torne mais humanos. A leitura com espírito filosófico não teme inventar problema. Tudo que não inventamos é falso, repetindo o poeta Manuel de Barros. O encontro com as verdades humanas depende da nossa abertura para o inesperado, e o encontro dessa verdade é um modo radical de estudar. Então, a gente pode ver que a leitura ela nos leva a um pensamento questionador. Se você lê um texto e você não questionar sobre esse texto, você pode correr o risco de não estar compreendendo o texto, né? E aí, quando eu escrevo, eu tenho que pensar nisso para o meu leitor. O meu leitor, ele vai se questionar sobre o que eu escrevi. Então, eu tenho que observar isso. A importância da leitura.
nós já falamos, então vou repetir aqui novamente que ela é crucial para a aprendizagem do ser humano, pois é através dela que podemos enriquecer o nosso vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o raciocínio e a interpretação. Muitas pessoas dizem que não tem paciência para ler, é verdade, né? A leitura, você brinca, você joga horas. Eu vejo meus alunos de jogos online, viram noite jogando, assistindo, apesar de que um filme, uma novela é um tipo de leitura, mas essa leitura que nós estamos falando do texto em si, ela é cansativa. As pessoas não têm hábito, não gostam de apreciar obras literárias, né? E isso é ruim, é muito ruim porque quando eu não tenho o hábito de ler, não gosto de ler, então eu vou ter mais dificuldade para escrever, porque as duas estão ali juntinhas, então eu preciso ler para conhecer e reescrever, tá certo? Então é necessário que a gente crie hábito de ler e dê essa importância que a leitura tem. Muitas coisas que aprendemos na escola não são esquecidas com o tempo, pois não praticamos. Através da leitura, tais conhecimentos se fixariam de forma a não serem esquecidos posteriormente, né? Durante a leitura, nós descobrimos várias coisas, nós descobrimos mundos desconhecidos, né? A leitura, ela faz com que o ser humano raciocine. Ela proporciona um conhecimento para o ser humano raciocinar mais. E é isso que nos torna até diferente. Tem aqui nessa tela, tem um texto que fala: saber ler e compreender o que os outros dizem nos diferencia dos animais irracionais, pois comer, beber e dormir até eles sabem. É a leitura que nos dá a capacidade de interpretação. Muito assim, um momento assim que nós precisamos parar para pensar e refletir, porque é muito pesado mesmo. Dizer que nós nos diferenciamos de um animal porque nós lemos, né? Porque nós buscamos esse conhecimento, refletimos, buscamos a ciência, isso é muito importante. Então, a leitura, ela se apresenta importante por isso. Então, a população, ela precisa ler mais e ser mais crítica. A atividade de leitura, ela não corresponde a uma simples decodificação de símbolos, mas significa de fato interpretar e compreender o que se lê. Outra coisa que eu sempre falo: ler não é decodificar, né? Ler é buscar os signos, entender o signo. E o que é o signo? Significado mais significante, né? Então, o significado, ele precisa ser compreendido, né? Aqui o Boff, ele diz assim: cada um lê com os olhos que tem e interpreta onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender o que alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. Sendo assim, fica evidente que cada leitor é coautor. Ele fala da necessidade do conhecimento prévio, gente, que é importante. Eu falei para vocês já que se eu levar o mesmo texto, geralmente o professor faz isso, leva o mesmo texto para uma turma de 30, 40, 50 alunos, e na hora da reescrita, cada um lê com seus olhos, cada um interpreta com seu conhecimento prévio, com suas experiências, com sua vida, né? Então, você vai ser um coautor desse texto, você vai ter sua compreensão, sua interpretação,
essa interpretação que não pode ser a decodificação. Se você lê um texto e você não compreende, você tem que pensar, será que eu sei ler? Será mesmo que eu sei ler? Porque a leitura ela é a compreensão semântica do signo, né? Então tem que ter essa compreensão, essa interpretação. O leitor ele precisa sentir o texto, ele precisa retirar do texto até coisas que não se percebe escrito, mas que está lá. O leitor ele precisa mergulhar no texto, ele mergulha no texto e se confunde com ele, em busca de seu sentido. Isso é, o texto ele se trabalha através de um entrelaçamento perpétuo, perdido nesse tecido, nessa textura. O sujeito se desfaz nele, qual uma aranha que se dissolve ela mesma nas secreções construtivas de sua teia, de Roland, 1985. Então, ler é mergulhar, ler é ir além do que está escrito. Ler é trazer o seu mundo e comparar com outros mundos e reescrever um novo mundo, né? Dessa forma, o único limite para a amplidão da leitura é a imaginação do leitor. É ele mesmo que constrói as imagens acerca do que está lendo. Por isso, ela se revela como uma atividade extremamente frutífera e prazerosa. Por meio da leitura, além de adquirirmos mais conhecimento e cultura, nós temos a capacidade de melhorar o nosso diálogo, de nos preparar melhor para atingir necessidades de um mercado tão exigente atualmente. Então, qual é a importância da leitura? Crescer intelectualmente, melhorar a nossa comunicação, melhorar nossa produção textual, nossa imaginação, né? Cada vez mais buscar conhecer melhor o mundo onde nós vivemos. Para ler bem, nós precisamos de algumas estratégias, né? E aí nós vamos ver que algumas aqui, né? Algumas pessoas encontram dificuldade em ler, pois acham cansativo, monótono, difícil. Então, dessa forma, nós vamos ver algumas estratégias. Não significa que sempre vai dar certo, tá? Mas algumas técnicas para incentivar a leitura. Principalmente quando são aqueles textos longos, né, gente? Tem muita gente que vai fazer, por exemplo, o Enem e não consegue bem na prova do Enem, por quê? Para uma questão você tem que ler muitas vezes a folha toda, um texto enorme. Quando você chega na 10ª pergunta, você já está cansado. Por quê? Porque você não tem o hábito. Então vamos ver aqui algumas estratégias para ler melhor. Ler em voz alta, né? Quando você lê em voz alta, você aciona mais sentidos, né? Você não só mais está vendo, mas você está se ouvindo, isso é muito legal. Exposição de pensamento, quando você verbaliza o que você está pensando sobre o que você lê, isso é muito comum nos textos na escola. Identificação dos fatores chaves, né? Você poder responder qual o objetivo do texto, para que o tipo de leitor, se você é a favor ou é contra, representação visual dos conhecimentos, né? À medida que lê, o indivíduo faz uma reprodução mental acerca dos fatos, então ele imagina o texto. Isso é muito legal, né? São algumas estratégias. Vamos ver outras.